assim, uma trajetória de mudança de vida, de um olhar para empreender diferente daquele que eu tinha e que eu falei, eu posso empreender, eu posso crescer, agora eu preciso ter CNPJ, né? Por que eu preciso ter CNPJ? Porque eu ganho muito mais que o teto, eu preciso agora. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica, pelo glamour, depois tudo deu certo. Aqui a gente conta as histórias, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma boa história, uma boa ideia, sair do campo das ideias e se tornar realidade. Eu, Emerson, aqui represento a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial, e o Luiz Vacari representando o restaurante El Nacho, a Love Burger, e também já pedindo para você, ó, não deixa de compartilhar, de curtir, né, de mandar para o seu amigo que quer empreender, porque o algoritmo do YouTube ele entende quando esse vídeo tem mais comentário, então ajuda a gente a compartilhar e chegar para mais pessoas empreendedoras aqui no nosso Brasil. Boa. E, gente, hoje eu vou dar um toque para você que está assistindo a gente. Vamos falar de relacionamentos. O seu relacionamento está Ele fez caindo? até o olhar assim, ó, gente. Você segura, cara. Fez um olhar 43. Aquele assim, se bem que eu vou fazer 43 esse ano, eu vou ter... Eu vou 43 com 43. Então, né? aquele assim. Então, se o seu relacionamento ele não está indo bem, se você acha que ele pode estar na UTI, então a gente vai descobrir hoje uma forma de a gente tirar ele da UTI e ele voltar a viver. Olha que coisa bonita, né? E é com um prazer, primeiro, agradecer aqui, recebendo Bianca Taralo. Ela é psicóloga, especialista em relacionamento e terapia de casal. Bianca, primeiro agradecer por ter aceito o nosso convite, participar do nosso podcast. Eu acho que é um tema muito relevante, né? Sim, com certeza. Mas nos dias de hoje, né? Principalmente a taxa de separação que a gente tem, a quantidade de relacionamentos que não duram, né? Diferente de lá atrás, que o pessoal era mais resiliente e a gente suportava mais coisas, hoje o pessoal já quase não tem isso. Mas antes da gente falar sobre a terapia de casal, antes de falar de relacionamento, antes de falar até mesmo da sua primeira formação, que é psicóloga, quem é a Bianca? Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, por estar aqui, é muito gratificante. Gostei muito de estar podendo participar, de estar podendo participar. Quem é a Bianca? Eu tenho 47 anos, sou casada, tenho 2 filhas, uma de 8 e uma de 28. Sou casada com o Carlos e eu tenho uma trajetória de vida aí de muitos perrengues, muita luta, mas também muita alegria. Hoje eu sou psicóloga clínica, mas nem sempre foi assim, né? Sou formada desde 2013 e hoje eu tenho meu próprio espaço, a minha própria clínica. E eu tô fazendo a minha marca, que é Bianca Taralo, e a minha clínica, que é a Clínica em Lacês, é a primeira de Jundiaí especialista em relacionamentos. E eu fico muito feliz com isso. Nossa, é muito bom ser pioneiro, né? Em algumas coisas, né? Trazer e principalmente um tema que é tão relevante assim. Mas antes, Bianca, lógico, até a Bianca se tornar psicóloga, Sim. Tem um caminho aí, né? Então, conta pra gente primeiro aquilo que você estudou, aquilo que você vê, onde que você trabalhou. Acredito que você deve ter tido uma trajetória também no CLT. Então, conta pra gente, como que foi a Bianca profissional? Comecei em 2015, trabalhei, não sei se vocês lembram, mas a Auto Ônibus Quequinato aqui em Jundiaí. Quequinato, Laranjinha. Temos praticamente a mesma idade aqui. Que é a mesma idade. Fui recepcionista de lá. Quequinato foi adquirida pela Rapuluxo, não foi? Foi ela? Olha, eu não me lembro da história. Só sei que eu fiquei 1 ano e pouquinho lá, mais imatura, enfim. Ninguém falava quequinato, nem falava xixinato. Xixinato, isso é verdade. Conta aqui na Avenida Na Rua do Retiro. Então, e ele, frente ao Ultragás ali, né? Então, e o ponto inicial e o ponto final era ali no viaduto da Avenida Jundiaí. Altas excursões, viu? Altas excursões. Quem nunca, né? Quem nunca? E aí depois eu fiquei lá 1 ano e meio, aí depois eu engravidei aos 18 anos, aí fui mãe solteira. E aí eu precisava trabalhar, na época meu pai não deixou eu casar, enfim, e aí eu precisava trabalhar. E aí eu não tinha nem ideia de fazer faculdade, era longe do que eu podia, né, na época. Não era composta. Não, e aí eu fui trabalhar em 97,
Minha filha tava com 2 anos, eu fui trabalhar na Hot Point, gente. Fui Hot vendedora da Hot Point. Lá no Maxi, era uma lojinha pequenininha de esquina. Eu lembro que na época, muito engraçado, na época quem me chamou foi uma amiga. Ela falou, Bia, a gente tá precisando de uma vendedora que seja loira. Porque lá a gerente tinha um padrão que todas as vendedoras eram loiras. Imagina como nós éramos massacradas, então, hein? E numa época de estereótipos, né? Bastante coisa. A Sim. música do Gabriel Pensador bem na época. Bem na época, loira, é verdade. E aí eu fui trabalhar. Aí a minha trajetória começou na Hot Point como vendedora, fui crescendo, fui me bem, não sabia que eu era boa, assim, pra vender. E aí depois eu passei pela trajetória de subgerente, cresci lá até virar gerente. Então eu fiquei praticamente na mesma loja. Eu fiquei no Maxi, só que eu fiquei 1 ano no centro, também de gerente lá. E depois, no final, que eu estava já com... Sabe quando você sente aquele desejo de não estar mais no comércio? Aquilo já não estava me fazendo bem. Horário Era de de domingo shopping, a domingo, horário de shopping. Eu não vi minha filha crescer. Então, aquilo começou a não me fazer mais bem. E é engraçado que eu tenho tudo que eu faço, eu gosto do que eu faço. Tudo que eu faço com amor. Não tem nada que eu fiz que eu falei, eu odiei fazer, não gostei de fazer. Então, todos os lugares que eu trabalhei, eu gostei muito. Tudo que eu fazia, eu gostava. Só que chegou um momento que já não estava mais fazendo sentido pra mim. Eu não via crescimento. E aí, no final, faltava mais ou menos, eu comecei a ter esse desejo de sair da gerência. Aí, eles me ofereceram para ser gerente da Planet Girls, que era no mesmo corredor ali, a Planet, na época tava no auge, enfim. Aí eu fiquei mais ou menos 1 mês, aí eu cheguei e pedi lá, na época, pra fazer um acordo que eu queria ir embora, não queria mais ficar, tava tendo crise de ansiedade, aquilo já não tava mais me fazendo bem. Amava, de verdade, amava as pessoas, amava a empresa, mas aquilo eu já não queria mais pra mim. Mas você não se encontrava mais. Não me encontrava, porque eu comecei a cruzar, eu falo que Deus é tão maravilhoso, Ele começa a colocar pessoas na nossa vida e que vai mostrando outros caminhos, outras oportunidades. E vocês acreditam que eu comecei, é até ruim de falar isso, mas de um ponto de vista até bom, eu comecei a ter vergonha de ser vendedora. Porque eu queria mais e eu sabia que eu poderia mais, que eu poderia alcançar outras coisas. Mas enfim, né? Não é fácil você sair das vendas, onde você fica quase 10 anos e você não sabe fazer outra coisa. Né? Você não sabe fazer outra coisa. Que oportunidade que você vai ter? Vendas de novo. Aí sai da Hot Point, mais ou menos 2006, vou trabalhar na loja 100 Itupeva. De quê? Vendedora de novo. Aí eu falei assim, não, eu já tô num caminho certo, porque eu já não trabalho mais de domingo. Já trabalho de sábado, já diminuo um pouco a carga horária. E eu já não queria mais essa coisa de gerente. Porque a minha ideia era conseguir ir pra lá com horário comercial sem ser de shopping para poder estudar. Que a minha vontade era fazer... E se você tá na liderança, horário... Não tem, né? Era de domingo a domingo, não tinha Natal, não ia em casamento. Vocês podem imaginar como é que era tudo isso. Principalmente dezembro, né? Dezembro era o balcão lotado de roupa e você saía meia-noite, entrava às 9 da manhã e aquilo era uma loucura. Aí eu fui para as lojas 100, aí fazia uns 2 meses que eu estava lá. Ah, não, porque você vende bem, porque você vai fazer um curso para gerente. Eu falo, não, eu não quero isso. Isso eu não quero. Aí na época eu fiquei assim, angustiada ainda. Falei pro meu namorado, que hoje é meu marido, eu falei, nossa, eles querem me oferecer gerência, eu não quero, eu quero sair desse mundo. Eu não quero mais ficar. Aí eu consegui dizer não, eu tinha uma dificuldade muito grande, viu, de dizer não. Aí eu consegui não aceitar, nossa, eu fui a louca de não aceitar a oportunidade de ser gerente. Como você nega? Como que eu nego isso? E aí isso foi nascendo a minha ideia de querer realmente sair de lá. Aí eu fui fazer faculdade. Na época era Politécnica, eu fui fazer tecnólogo em RH. Mas... Que ano é isso, Bianca? 2007. 2007. Fui fazer tecnólogo em RH, mas o que aconteceu? A gente vai com aquela expectativa, né? Que todo mundo vai, aquela intenção de dar muito certo. Só que ao longo do tempo que eu fiquei lá, eu comecei a perceber
que aquela faculdade não era para quem está iniciando, quem não entende nada de recursos humanos, nem de departamento pessoal. Aquilo era para que realmente para você só conseguir um certificado para provar Que é alguma coisa. Mas sabe que, não te cortando, Bianca, mas a gente é da área acadêmica. Inclusive, depois a Politécnica se tornou a Anhanguera, enfim, né? E existe uma diferença que era o perfil profissional. Naquela época, 2007, eu estou no acadêmico desde 2009, você também, né? 2010. Qual que era o perfil do aluno? Houve uma expansão do ensino superior, né? Ficou muito mais popular, o acesso se tornou mais fácil, porque fazer uma faculdade, como você falou, lá no início, você não se imaginava fazendo, era muito distante. E com o passar do tempo, com as políticas governamentais, sem falar se é boa ou ruim, mas isso foi aproximando. Então as pessoas começaram a ter a chance de fazer. Qual foi o primeiro público? O primeiro público era o pessoal que estava já empregado, já trabalhando, e aí as empresas começaram a crescer, elas começaram a exigir isso em plano de carreira. Então, ou você estuda, ou você não consegue mais ocupar a posição que você ocupava. E principalmente no ramo dos tecnólogos, marketing, RH, logística. Então, alguns tecnólogos que são desdobramentos da administração, eles tiveram um primeiro público que era o público de mercado. Que já vinha preparado, né? Que Então, já trabalhava na área, né? Então, diferente de você que estava vindo de vendas. Então, o pessoal que já vinha com a prática, ele ia receber uma teoria e, na verdade, o que ele queria um certificado. Isso. Hoje não, depois de uns 8, 9 Isso anos... mudou? Mudou. Ai, que bom. Mudou porque... Por isso que eu toquei no assunto. Porque hoje, a faculdade, ela entende que o jovem chega sem a bagagem. Então, em primeiro e segundo semestre, ele tenta deixar todo mundo no mesmo patamar para depois ir para uma parte mais técnica, né? Mas naquela época... Mas isso é ruim também por outro lado. Porque, por exemplo, imagina você numa sala hoje de psicologia, onde tem 10 pessoas que não têm noção nenhuma e 30 que já têm. Então não existe essa equiparação, né? Nem chance. Nem chance, né? Mas só que naquela época que você está citando, realmente, era um pessoal mais velho, inclusive a sala... Já estavam na empresa. Nas agências. Você pegava o perfil de aluno de um tecnólogo, você ia encontrar pessoas ali de 30, 35 anos, que é um pessoal que... Mais velho ainda. Porque era um pessoal que, às vezes mais, que o mercado e a empresa cutucou e falou assim, amigo, é o seguinte... Eram gerentes de RH. Sem informação. Então, sem a formação. Então, muitas vezes até esse aluno, ele estava quase no mesmo pé de conhecimento do professor. Ainda que ele não soubesse o campo tecnologias, teórico, o campo teórico, mas a prática dizia muito, né? Então, realmente, quando você fala que era difícil de você, querendo aprender aquela área, chegar numa turma que já era um pouco mais de bagagem, deve ter sido difícil mesmo. E aí eu comecei a enfrentar esses desafios ao longo desse 2007, e aí eu comecei a ficar muito insatisfeita até com a faculdade. Eu tentava estágios, e os estágios a gente estava ali tentando, a gente nunca conseguia. Era, a gente precisa de alguém mais com experiência. Estágio com experiência. Mas era isso. Isso aí, era estágio com experiência, esse famoso. E aí eu comecei a ficar desgostosa com aquilo. E ao início, quando eu entrei, a minha maior vontade era trabalhar em empresa, trabalhar em RH. Eu lembro que eu falava assim, gente, porque quando a gente trabalha no comércio, a gente não tem, não almoça em equipe. Não almoça equipe, não tem refeitório, você não tem a cesta básica, essas coisas. Eu pensava assim, nossa, o meu maior sonho é ganhar cesta básica, é comer em refeitório. Benefício. Hoje eu nunca comi em refeitório, eu nunca ganhei cesta básica, na verdade. E aí, olha só a cabeça, né? Você quer evoluir então você vai para uma empresa para tentar ter esses benefícios. Não tive, e aí eu não terminei, não concluí, fiz só 2007. E aí aquilo começou, eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí na época o meu namorado falou assim, por que você não vai fazer psicologia então? Porque lá no RH a gente começou a perceber que as maiores oportunidades eram para alunos da psicologia. Sim. Que estagiavam, eles também conseguiam muito mais rápido. Porque é uma análise comportamental. Isso, até para recrutamento de seleção, né? Para eficácia maior. Aí eu falei, eu vou fazer psicologia. Aí foi quando eu fiz na Unip, saí lá da Poli, fui pra Unip. E aí em 2008, eu me matriculei. E aí comecei
ingressei lá trabalhando na loja 100. Comecei lá a fazer a psicologia. Aí, daí, trabalhando lá, surgiu uma oportunidade de fazer um estágio em RH, sendo psicóloga, sendo que eu já não consegui naquela época, eu fiquei 1 ano. E eu tinha 3 meses, eu estava 3 meses ainda na faculdade, veio essa oportunidade de estágio. E aí, assim, eu não pensei 2 vezes se eu ia passar, se eu não ia passar. Fui lá, consegui com que a empresa me mandasse embora. Beleza. Tentando fazer esse processo seletivo ainda, consegui, fiz o estágio, fui pra entrevista e fui aprovada. Fui trabalhar na LGM, vocês sabem, né? Segurança, Hoje eu nem sei mais como está. E eu fui trabalhar no recrutamento de seleção lá. Aí eu lembro que na época trabalhava a coordenadora, que já era uma psicóloga formada, trabalhava a Cíntia, que estava no 3º ano de psicologia, entrou a Bruna, que estava no 2º ano de psicologia, e eu, que estava no 1º ano. Todas nós trabalhávamos lá. E aí eu comecei a fazer entrevista, aplicar teste. Aquilo pra mim, gente, meus olhos brilhavam. Que maravilha, gente, que delícia, eu não preciso vender, não preciso trabalhar de sábado, não preciso trabalhar de domingo, eu tô no céu. E aquilo eu amava, fazer os meus olhos brilharem mesmo. Só que aí, o que começa? Ficar muito pouco, né? O salário do estagiário era muito pouco. E aí não dava mais, né, pra eu me sustentar, era muito, muito difícil pra mim na época. Aí eu recebi uma proposta para trabalhar num cartório, um cartório que em São Paulo, 6º tabelião de notas, que o tio do meu marido era o tabelião. E aí meu cunhado e minha cunhada que trabalhavam lá me convidaram, gente, eu fui ganhar o triplo do que eu ganhava. E aí eu tinha que abrir mão daquilo que era da minha área, tinha que fazer uma escolha, aquilo que era a minha área, que eu amava fazer, por nada a ver com a minha área, em São Paulo, mas eu queria ganhar muito bem, mas aí eu tive que optar em ganhar dinheiro na época, que era o que eu precisava. Mas continuou estudando? Continuei fazendo faculdade. Aí eu entrei meados mais ou menos de 2009, abril, maio de 2009, saí de lá da LGM, pedi a conta, fui pro cartório e fiquei 5 anos no cartório. Aí o que eu fazia no cartório? Nada a ver, né, com a minha área. Aí no cartório eu era praticamente como se fosse uma secretária executiva do tabelião. Eu cuidava de todas as contas, de todos os pagamentos, da agenda dele e cuidava da autenticação de selo. Sabe aqueles selos? Sim. Então os escreventes tinham uma pasta e aquilo é uma coisa muito séria, tem que ser muito bem guardado. Então eu tinha que fazer a conferência todos os dias de manhã. Só que imagina, gente, eu acordava 4 horas da manhã. Meu pai me levava ali no trevo para eu pegar o cometa. E aí eu pegava o cometa às 5h15, aí chegava na Praça da Sé ou na Engabaú. Aí eu tinha que, daí eu chegava no Tietê, pegava o metrô até lá. Aí eu tinha que andar a pé, ou um dia eu ia pela Engabaú, um dia eu ia pela Sé. Andava 15 minutos para chegar lá na Rua Santa Amaro, em São Paulo, que era o centro velho. E ali a gente via de tudo, né? De manhãzinha, você vê de tudo um pouco. E fazendo faculdade. Daí o meu pai me pegava na rodoviária, me levava para a Unip. E lá eu ficava, tipo, até 15 para as 11, 11h15, 11h20, no outro dia de novo. Acorda 4 horas da manhã, vai. Por 5 anos eu fiquei nessa vida. Mas assim, eu não desisti mesmo. E eu tinha eu sabia que ali eu ia né, ter deslanchar, né? Deslanchar, eu ia ter o meu segmento, eu ia ser uma pessoa realmente concluir aquilo que eu tinha de sonho, eu ia conseguir concretizar algo na minha vida que era maior. Já tinha saído do comércio, já tinha um ganho, estava no lucro. Já estava no lucro, né? Aí você concluiu psicologia. Concluí psicologia. E aí como foi? Nesse começo, você já tinha algum olhar no final do curso de tentar ser mais empreendedora, tentar ser um pouquinho mais dono do próprio nariz, ou você continuou um tempo ainda? Gente, se vocês imaginassem, sabe o que eu queria trabalhar depois que eu comecei a fazer a faculdade? Eu comecei a gostar da área social, da psicologia social. E aí foi que o meu sonho era trabalhar na Fundação Casa. Eu ia salvar os adolescentes.
Eu ia salvar, eu falava os meus meninos, eu ia salvar porque eu ia transformar o Brasil, aquela coisa social, enfim, aquele sonho. Fui fazer entrevista, não passei. Hoje eu falo, graças Amém, a Deus, Senhor. que eu não É livramento. Tem coisa que é livramento. porque eu acredito que eu não ia dar conta, né? Causa muita ansiedade, enfim, eu não ia dar conta mesmo. E aí foi em 2014, quando eu fiz a entrevista, não passei. Aí eu saí do cartório, e aí foi quando uma amiga falou assim: Bia, eu tenho um paciente, meu primeiro paciente particular, eu tenho um paciente para passar para você. Você tem aonde atender? Eu falei, tenho nada. Fala que tem, Nada, depois não fala, tem. depois resolve. Não tenho onde atender. E eu sou assim mesmo. Se eu não tenho onde atender, eu não tenho, não sei, eu vou aprender. Eu não nego as oportunidades. E aí eu fui correr atrás e achei um lugar para subir local e fui lá atender meu primeiro paciente. A maior felicidade, meu primeiro paciente particular. E aí depois fui o segundo paciente, com a sublicação de sala. Aí foi quando ela me convidou, ela falou, Bia, vem trabalhar na clínica que eu tô trabalhando. Aqui atende por convênio, mas gente, tinha acabado em 2013 de me formar. Atender era o maior sonho. Quem não? Eu queria, né? Daí eu já tinha desistido da Fundação Casa. Falei, eu quero clinicar, não importa o que eu vou ganhar. Eu fui ganhar R$10 para atender. Desumano. Por hora. Desumano, porque o convênio paga pouco para os profissionais, a clínica fica com um tanto, a gente paga um tanto de aluguel para a clínica e aí eu ganhava R$10 para atender. Mas principalmente, porque assim, ó, quando a pessoa se forma, aí a Bianca pode até me corrigir. Você tem uma grande intenção, um grande prazer, que é poder mostrar que você sabe, né? Então assim, poxa, então eu me formei, eu quero atuar, não importa para ganhar quanto. Eu quero ganhar um portfólio, ganhar experiência, ganhar bagagem. Só que chega uma hora que faz a diferença o valor, né? E na área da psicologia, principalmente quem atende convênio reclama muito. Várias pessoas que a gente conhece falam assim, poxa, é sobrenatural, mas é desumano o valor que se paga para convênio. Porque na verdade, se a gente for comparar, né, existe no nosso meio, né, a gente é publicitário. Existem algumas empresas de agência de publicidade que contratam estagiários ou contratam pessoas para começar no início, não ganha nada. Não ganha nem o vale transporte. Agora não pode mais, mas agora não pode mais, né? Mas assim, tinha época que assim, você quer trabalhar com uns caras que são os mais tops da agência de publicidade. Venha pela experiência. Vem pela experiência. O cara ia não ganhava, ainda tinha que pagar até para ele trabalhar. Então assim, existe uma realidade de algumas pessoas que poderiam passar por isso. Mas a minha não era a minha realidade. Eu, quando eu trabalhava, eu precisava ganhar dinheiro. Eu pagava conta, não tinha pai e mãe que bancava. Pra gente é uma realidade diferente. Né? Mas foi uma época que você acumulou muita experiência. Muita. E eu vou falar pra vocês, eram os R$10 mais maravilhosos que eu tinha na minha vida. Eu ganhava aqueles R$10 e lógico que não eram 10, né? Porque daí eu fui fazer. Mas na minha comparado hoje, cartela R$10 a quanto? Uns 50, sei lá. Não, hoje? Que ano? Que ano não tá muito melhor, não. Que ano que foi? Foi 2014. Hoje deve ser uns 25. Deve ser uns Não. 25, Deve ser porque uns 25. eu... Não, mas 10, eu tô falando no fator de inflação. Não, tô falando que você paga hoje mesmo. Eu nem tenho ideia. Não. Quer ter Tô falando como? quanto valia o dinheiro. Entendeu? Não tenho R$10 ideia. lá deve ser. Aí você tem que comparar com o salário mínimo. Mas aí... Deve ser... O 50. salário mínimo deve ser 350, 400 reais. Né? Eu cheguei a ter 54 pacientes com a agenda lotada para poder ganhar R$2.500 por mês. Lotada. Chegaram em casa assim. Exausta, né? Porque ainda você tem que fazer terapia, você tem que pagar supervisão. Eu lembro que eu pagava supervisão em Campinas, com aquela foi minha mentora, minha professora. E aí nós trabalhávamos na clínica, nós íamos para supervisão e ela ficava indignada. Ela falava, meu Deus, eu não acredito que vocês... Não, é demais, isso é insano, vocês não podem ganhar só R$10 para atender. Mas a gente tá feliz com R$10, a gente tá ganhando experiência. E a gente tinha muito caso para discutir, que a supervisão, ela serve para isso. E assim, e lá nessa clínica, eu fiquei de 2014 a 2016 e lá eu fui fazendo meu nome.
E lá eu fui conseguindo pacientes particulares, e assim, eu tinha uma demanda grande, graças a Deus. E a Os pacientes experiência que você pegou, né? permaneciam comigo. A experiência que você pegou, mas acaba sendo 54 pacientes você tinha no 54 mês. pacientes no mês. Imagina que Pra experiência. lotar. E a gente tinha que riscar, às vezes, a agenda lá, e inventar até nome, porque assim, a gente não pode deixar um horário vazio. Porque elas enchiam o nosso horário lá, elas enchiam. E só pra voltar, na época da faculdade, em 2012, no 2012, no último, praticamente quase nos últimos anos da faculdade, a gente atendia na clínica escola. Então, lá em 2012, aí eu optei para atender família. Então, daí eu saí de lá, já fui para atender convênio e já comecei a atender relacionamentos, já comecei a atender casais. E assim, aquelas experiências básicas que você tem na faculdade, com nenhuma especialização, e ali já começou a nascer esse meu desejo, desde 2012, para atender relacionamentos. E aí eu fiquei nessa clínica até 2016, fazendo o meu nome. Aí depois dessa clínica eu fui atender, daí eu comecei a separar os meus pacientes particulares, atendia com uma amiga numa sala, e os convênios eu atendia na clínica. E aí eu fui sair dessa clínica, fui para outra clínica e fui crescendo. E aí eu fiquei mais de 2016 a 2019 eu fiquei nessa clínica. Só que daí a gente já atendia convênio que pagava um pouco melhor, né? Já comecei, olha lá. Era mais 10 reais, né? Já era, olha que legal, já era comecei 20, a subir 30. isso, já comecei a subir. E já comecei a ter mais pacientes particulares, então isso já foi crescendo, mas eu tinha um sonho. Eu pensava assim, nossa, eu queria ter meu canto, eu queria ter meu espaço, eu queria ter algo que fosse meu, que eu colocasse o lenço aqui e ficasse aqui, eu colocasse um lustre, que eu sempre gostei de decorar, de fazer do meu jeito. E aí nessa clínica onde eu tive a oportunidade de construir uma sala, que era no fundo, nós fizemos de drywall lá, aí coloquei laminado, ar-condicionado, em 2018. Aí em 2018 começou, eu falei, não, eu preciso mais, tá muito pouco ainda pra mim, eu preciso mais, eu quero mais. E aí quando eu fui fazer, eu sou coaching, aí eu fui fazer um curso de coaching, e lá, né, abre muito a mente, e aí eu comecei a olhar esse lado mais de empreender, esse lado de sair da zona de conforto, né, essas positividades às vezes até um pouco tóxicas que a gente fala, mas fez muito sentido na época pra mim. E aí foi quando começou a surgir, eu falei, não, eu preciso começar, o que eu preciso mudar? Daí eu atendia até criança e adolescente, eu falei, eu não gosto desse público, não é esse público. Eu preciso me especificar, eu preciso ter um nicho. Preciso ser boa naquilo que eu faço. Quem que é a Bianca? Ela é boa nisso. Então, eu preciso procurar coisas que se pareçam comigo, cursos que eu me identifique. E aí foi quando eu falei pra elas, eu não atendo mais criança e nem adolescente. E aí eu passei pacientes meus particulares, que eu ganhava bem da sessão, eu comecei a passar para as minhas amigas ali da clínica. Eu falei, agora eu só atendo adulto. E aí atendo adulto e continuei, né, atendendo casal, atendendo adulto. Em 2018 eu fiz um evento para casais nessa mesma clínica que tinha acho que 10 casais, foi uma noite super legal, fiz um evento bem impactante, foram vários casais, enfim. E aí eu falei assim, não, mas ainda não tá muito pouco ainda, eu preciso de mais. E aí foi quando eu fui falar para elas que eu não ia mais atender convênio. Aí eu já deixei de atender criança e aí eu fiquei lá uns 8 meses já sem atender convênio. Acho que eu fiquei mais sem atender convênio. Aí quando foi final de 2019, acho que foi outubro, elas pediram para eu sair da clínica. Porque, logicamente, não estava compensando só receber o meu aluguel da sala sem dar lucro para elas, né? Sim. Elas ganhavam em cima da gente, né? Então, eu ocupava uma sala onde poderia ter um psicólogo que elas ganhariam o dobro. E aí foi quando eu e umas amigas tivemos uma ideia, daí nós alugamos uma casa. Quando? 2020. Pandemia. Alugamos uma casa enorme aqui no Campos Elíseos, 2 andares, uma psicóloga clínica, uma fonoaudióloga e eu.
E aí nós pegamos a chave 20 de janeiro, Março. fechou tudo. Meu Deus! Mas podia atender, não podia? Então, podia, mas estava no começo, Não aquilo tinha era muito novo. Eu já atendia online desde 2018, porque eu atendia pacientes de outro país que tinham ido embora do Brasil. Só que, e para as pessoas entenderem que o online fazia sentido, que o online dava certo, que era online, que seria... Então, muitos pacientes foram embora. E a gente com aquele aluguel alto. altíssimo, né? Logo uma das sócias engravidou, teve que sair da sociedade, a gente ficou praticamente aquele ano inteiro só pagando o aluguel, sem faturar o que precisava ser faturado. Aí em 2021 eu saí da sociedade, que aquilo já não fazia mais sentido para mim, ela tá super bem, graças a Deus, nesse mesmo local, e aí eu fui sublocar uma sala, ainda infeliz, né, porque não era isso que eu queria. Aí eu fui sublocar uma sala em 2021, trabalhava com a minha amiga ali no Golden Office, dividi a sala com ela e atendendo, só particular, não atendia mais convênio, e fui fazendo o meu nome, e as pessoas foram me conhecendo, enfim. E aí 2022, eu digo que virou assim, a primeira virada de chave foi em 2018, quando eu fui fazer coaching, quando eu falei, não, eu preciso de mais. E aí 2022, quando eu conheci a Cris Schumann, que eu fui fazer esse curso de relacionamentos, e aí foi quando eu falo que o divisor de águas na minha vida, eu antes da Cris e a equipe dela, e eu depois da Cris, assim, uma trajetória de mudança de vida, de um olhar para empreender diferente daquele que eu tinha, e que eu falei, eu posso empreender, eu posso crescer, agora eu preciso ter CNPJ, né? Por que eu preciso ter CNPJ? Porque eu ganho muito mais que o teto, eu preciso agora ter CNPJ. Então aí foi quando as coisas começaram a acontecer, e desde então, graças a Deus, eu não paro. Eu venho tendo crescimento. A clínica, Bianca, na verdade, desculpa te cortar, mas a clínica então em Laces... A clínica em Laces é de um CNPJ novo. É outro segmento. Não, é relacionamentos também. Eu separo. Bianca, porque você ainda atende clínica particular, por exemplo. Sim, né? E eu tenho a Gabriela e a Carol que atende pela clínica lá comigo. Uhum. Daí eu tenho duas então são dois segmentos. Você atende particular e casal. Isso. Que quer. E da onde porque acho que é surgiu? interessante falar um pouco também agora do que é. E da onde que surgiu o foco em terapia de casal? Porque onde que você viu assim? Não, era muito BO. O casal trazia muito BO pra você, era isso? Não. O casal não tem BO. Imagina. Não, começou na faculdade, quando eu fui fazer a escolha e tal. A escolha, o estágio, e eu me inspirei muito nessa professora, que ela atendia casais já. E aí eu fui aprendendo com ela, fui tomando gosto e fui falando, gente, eu amo atender família, eu amo atender casal, é isso que eu quero pra minha vida. Só que eu nunca achava uma pós-graduação que fizesse sentido. Eu achava pós-graduação, curso, mas que entregava ali o teórico, não entregava técnica, não entregava ferramenta. Isso daí eu sei, isso daí eu procuro num livro, isso aí eu leio, não fazia sentido. E eu ficava, eu preciso fazer uma pós-graduação, eu preciso fazer alguma coisa que me tornasse especialista. E aí, quando eu conheci o curso da Cris, e aí falei, não, é aqui que eu aprendi. Foi lá que eu aprendi a realmente me tornar especialista e saber qualquer problema que o casal me trouxer, qualquer demanda, qualquer queixa que cada casal me trouxer, eu sempre vou ter uma carta na manga, uma ferramenta, uma técnica para ensinar esse casal a sair da onde eles estão. E como que é o seu trabalho hoje nessa terapia de casal, nessa questão do relacionamento, né? Tem um diagnóstico inicial, você escuta ambos os lados, como que funciona o seu trabalho? O primeiro atendimento é sempre com o casal. Tem um segurança na porta também, para não dar uns pau lá dentro, uns BO. Por enquanto ainda não precisou. Imagina, colocar dois lado a lado, que já tá naquele clima.
Aí começa, não, mas é porque a culpa é sua. Não é fácil, viu? Imagina. Depois eu conto aqui. Você acha isso? Você Você deve. acha isso? Você. É bem isso. A gente conversa lá em casa. Isso que eu quero. Mas como que funciona então? Você vai em diagnóstico? Aí o primeiro atendimento é com o casal, que eles entram em contato comigo. Aí eu falo, ó, o primeiro atendimento eu preciso entender. Aí os dois vêm, cada um traz a sua queixa ali, mas dentro desse contexto que eu preciso entender por que a Isso primeira na frente sessão... do outro. Um na frente do outro, eu lá na minha poltrona, os dois ali no sofazinho, que é até engraçado que quando eles chegam, um vai para um canto, o outro vai para... Imagina. Você já vê que já tem um buraco. Só o comportamento já me mostra, né? Olha como eles estão desconectados, na verdade. Aí começam a falar, às vezes você tem que interromper, enfim, né? Dar espaço para o outro poder falar. Nem sempre dá certo, mas é o que a gente tenta manter a linha ali. Aí depois eu separo. No segundo atendimento, a gente tem uma sessão específica para o atendimento individual de cada um. Na segunda por exemplo, a esposa, na terceira é o esposo e vice-versa. Na quarta sessão, aí eu passo, eles voltam e aí é quando eu mostro um plano de ação para eles a partir das queixas e da demanda deles. Nós vamos trabalhar assim, eu pontuei isso, falta de comunicação violenta, vidas paralelas, falta alinhar as linguagens do amor, não tem companheirismo, enfim. Ali naquela sessão, quando eu já passo esse plano de ação, ali a gente já entra com alguma ferramenta. Para vocês terem noção, nós temos mais de 150 ferramentas para trabalhar com o casal hoje. Então, qualquer coisa, realmente qualquer coisa, eu sempre vou ter ali uma carta na manga. E é o slogan que a Cris fala, e não sei se vai fazer sentido para vocês, mas faz muito sentido para mim e faz muito sentido para os casais que eu atendo e para todos os terapeutas que fizeram o curso. Terapia de casal salva relacionamentos? Salva. Salvam todos? Não. Médicos salvam vidas, não salvam? Não salvam todos. Mas não salvam todos. Eu estou sempre ali, 100%, né? Me dedicando para esse casal, só que eles também precisam estar 100%. Sim. E como é que funciona? Eu monto um grupo a partir do fechamento. É legal, Bianca, a gente vai ficar na terapia, vamos fazer um processo. A gente já monta um grupo. E aí desse grupo, eu e o casal. E nesse grupo é só para dividir... pra gente passar sobre alguma ferramenta, horário, pagamentos, enfim. Quando eu vejo que já tem roupa suja no grupo, eu desfaço o grupo. Aqui não é pra lavar roupa, não é pra brigar aqui, que muitos eu já desfaço. Ó, infelizmente o grupo vai ser desfeito porque vocês não entenderam, não compreenderam a mecânica, como funciona o grupo. E assim que eu vou conduzindo. Um grupo do casal ou você? Nós... Três. Por que eu explico assim? Olha, eu sou a terapeuta do casal, eu não posso criar vínculo com nenhum dos dois. E muitos casais, o segredo maior do sucesso da terapia de casal, gente, sabe qual é? Realmente, se os dois também tenham uma oportunidade de fazer uma terapia individual. E graças a Deus que hoje tem surgido muito casais que já vêm com essa demanda. Eu faço terapia já, Bianca, individual. Eu também faço. Até... A minha psicóloga sugeriu da gente vir fazer uma terapia de casal, enfim, porque eu consigo atender a demanda do casal, mas eu não consigo atender as questões emocionais individuais de cada um, porque todo mundo tem as suas crenças, a sua história de vida. Mas para você, por exemplo, se você vai fazer uma terapia de casal, você recomenda uma outra profissional para fazer individual? Não, jamais, não. Aí eu sempre... recomendo, seria bom, né? Porque às vezes o casal vem, gente, não é todo mundo que tem condições de pagar uma terapia de casal, porque não é um preço barato, acessível, né? Então, às vezes eu falo assim, se vocês não têm condições de pagar, né? Vê se de repente você consegue no seu convênio, vê se de repente eu tento colocar uma amiga que atende mais valor social, a gente sempre tenta encaixar. Se os dois se negam, ou não querem, ou não têm a oportunidade, eu vou tentando fazer ali, equilibrando os pratinhos, para que eu possa ajudá-los de verdade todo esse processo. Bianca, o que você acha hoje
pela sua experiência, pelo perfil de cliente que você recebe lá, o que é o maior vilão do casal hoje? Aquilo que você encontra, o que mais acontece, o que tem mais incidência é esse ponto. 90% hoje dos problemas nos relacionamentos é a falta de comunicação, gente. Falta de comunicação. E além da falta de comunicação, é a comunicação violenta. E a comunicação violenta não é ser violento, às vezes o modo de falar, a altura, o tom de voz, sabe? Joga o corpo pra frente. Então, as pessoas não se comunicam. Ou comunica pouco demais. Ou comunica pouco, não tem uma comunicação assertiva. Ou quando comunica errado. De pancada. Sim, porque existe aquelas personalidades, né? O passivo-agressivo e o agressivo. O passivo é aquele que eu vou engolindo, chega uma hora, Explode. passo sal, porque você é isso, você é aquilo. Aquele de 1900 eu falo que é o casal coveiro. Em 1992, Desenterra tudo, né? você fez isso, você lembra? E aí tem o passivo-agressivo. O que é o passivo-agressivo? Aquele que ele guarda, mas ele cutuca. Você só solta. Só solta uma cutucadinha aqui. Então tá bom. Foi irônico, Aquela né? amiga sua lá, é alguma coisa. Vai Irônico. cutucando. E tem o agressivo. Papo, bateu, levou. Então, olha, a falha no relacionamento, a maior falha hoje é a falta de comunicação e a comunicação violenta. É nítido, gente. É assim, chegam, logicamente, bastante casais com problema de traição. E aí existe os 4 caminhos depois de uma traição. O que é os 4 caminhos? Eu perdoo e fico, mas perdoo mesmo, porque a carta de alforria não é pro outro, é pra mim. Perdão é pra mim. Exato. Eu perdoo, aceito e não toco mais no assunto e fico. Página virada. Eu perdoo, mas vou embora. Tem muitas pessoas, não, eu perdoo você, mas Não quero mais. eu não quero mais. Quebrou a não quero confiança. O pior eu não perdoo, mas eu fico. Isso é um dos maiores casos que a gente vê. Porque o que não perdoa e fica é aquele que vai ficar ali. A gente fala que é como se fosse um espinho no bolso. A pessoa fica se machucando o tempo inteiro com aquela história. Traz a terceira pessoa. Você tá indo lá? É a ruinha dele, a ruinha dela. É aqui que vocês se encontravam? É assim que você falava? É assim que você falava? Aí fica. Então, esses processos são bem difíceis. Então, vem traição, vem pós-traição, que é bem doloroso, ausência né? de carinho. Ausência de carinho, vidas paralelas. Tem casais Rede que social fazem hoje assim. atrapalha muito. Meu Deus, rede social Diria que 90% celular, já é rede social. todo mundo fica assim no celular. Vocês já foram? Aqui você deve ver muito isso. Não, eu vejo sempre. Porque os casais... Casal que o casal senta... Não só casal, família inteira. Ninguém se conversa, fica filho, todo mundo no celular. Senta 2 filhos pequenos, primeira coisa que a mãe faz é colocar o celular na mão da criança, Pra quero tem o paz. celular, e aí ninguém conversa com ninguém, conversa. a gente tira pedido e assim. E assim vai. Triste de ver. E assim vai acontecendo no dia a dia, viu? Sabe o que é legal? Eu vi um vídeo hoje. Levaram famílias, né? Pra fazer um estudo lá nos Estados Unidos. E pegou o casal primeiro. E perguntou, viu, quem você... Se você tivesse a chance de jantar com alguém, qualquer pessoa, pode ser viva ou morta, quem você chamaria para um jantar de gala para você aproveitar e ter uma excelente experiência? Aí o casal olhava pro outro, sabe? Um falava Nelson Mandela, outro falava celebridades, né? Beleza. Aí colocou esse casal que agora vamos ver o que seus filhos falam. Se você tivesse a oportunidade de fazer um jantar de gala com qualquer pessoa, com quem você levava? Papai e mamãe. E aí é um puta choque, porque assim, qual a importância que a gente está dando para as pessoas mais importantes da nossa vida? Então, para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa, para os filhos. Em que prateleira que a gente está colocando eles? Às vezes a gente vai estar valorizando muito alguém lá de fora, distante, que talvez até faça bem no contexto mais geral para o mundo. Mas para aquela tua vida, quem faz mais diferença? E é um prazer momentâneo ali. Né? Exato. Né? Quem faz mais diferença para a tua vida? A pessoa que está perto ou a pessoa que está lá longe fazendo algo social? E é um puta choque. E eu acredito que acontece isso muito em casal. Você começa a valorizar muito quem está lá fora.
as influências externas que a gente diz. Então, dar mais valor pro amigo, workaholic, trabalha muito. Quantos relacionamentos não terminam por conta de excesso de trabalho? E a pandemia, então? Quando os casais... Por que o maior índice de separação veio na pandemia? Porque quando os casais tiveram que conviver. E eles olharam e falaram assim, meu Deus, como isso? Suporto. É viver assim, Mas isso era viver fácil, com você? Era fácil sair 7 da manhã, chegar às 10 horas da noite, trocar meia dúzia de palavras, se não estava num dia bom, virar as costas e dormir. Mas sabe o que eu vejo, né? E até indo para a reta final aqui até, né? Mas assim, o que eu ia te perguntar, mas assim, o que eu vejo é, por exemplo, se uma pessoa está buscando uma terapia, é porque ela vê ainda o futuro. Ela enxerga, né? Ela enxerga o futuro ainda, né? Porque bom. Às vezes, né, eu tô com uma pessoa, eu a amo, mas eu não tô suportando conviver com ela. Mas eu acho então que vamos buscar algum recurso, alguma ajuda, né? E aí que vem a minha pergunta, né? Se existe, você tem hoje um estudo de todos os seus pacientes e tal, uma taxa de pessoas que realmente, quantos por cento de, sei lá, no universo de 100 clientes, 100 casais, quantos realmente conseguiram se curar e continuar juntos? Graças a Deus que eu falo que assim, 85%, viu? Dos casais que me procuraram, que passaram por esse processo comigo. Semana retrasada, no sábado, eu fiz uma alta. Semana passada eu fiz outra alta e, gente, é o maior prazer da minha vida dar alta, principalmente para casal. Então a gente faz todo um kit pro casal, uns joguinhos que é legal. Até a noite vai ser boa, o kit à noite vai ser boa. A noite vai ser boa. O kit que a gente coloca, chama um joguinho que chama Quanto Vales. Então são cartas que os casais têm que tirar ali, um tem que fazer pro outro. Então ali tem picante, tem um café da manhã, tem um abraço. Então aí você prepara ali com bombom, com as coisas, e você entrega pra esse casal. E quando eu percebo assim que eu pude fazer um pouquinho e que eu pude ajudar, gente, não tem preço isso. É muito gratificante. E hoje, graças a Deus, a terapia de casal tem ajudado muito os casais a saírem da UTI mesmo. Sim. Sabe o que é legal, pegando a tua história, Bianca? É que, pelo que você contou, você ficou em vários lugares trabalhando onde você estava lá, mas não se via feliz. Assim como deve ter vários casais que estão lá, mas não se vê feliz. Né? Então é preciso ter a coragem, às vezes, de falar assim, viu, não deu pra mim, né? Ou a gente acerta e a gente consegue colocar aqui um esquema pra gente ficar junto, onde ninguém se machuque, ou a gente seja feliz. Ou se não for para ser feliz, que cada um possa seguir seu caminho. Mas existe isso também. E a terapia de casal também serve para isso. Sim. Pra chega num momento que eles até percebem. E se eles não percebem, a gente sinaliza. Né, eu devolvo dessa forma. Vocês andam se machucando, né? Não tá fazendo mais sentido para vocês. Porque assim, eles precisam ser felizes. Às vezes um ou outro não tem a coragem, né? Então, terapia de casal também serve para ajudar na separação. Tomar uma decisão. Para ajudar até questão financeira, guarda de filho, bens, como é que vai ficar para todo mundo sair bem. Pra todo mundo sair O que eu costumo feliz. falar é que ponto final também é Feliz ninguém vai sair, né? Mas menos machucados do que sem a terapia, no caso. Bianca, 47 minutos de papo, não parece? A gente já falou tanto. Passa rápido aqui. A gente sempre pede na reta final que o empresário que está aqui possa orientar o pessoal escutando a sua história, né? Uma história de CLT que depois se transformou em empresária, uma história de procurar a felicidade naquilo que realmente gostava de fazer. Para essa pessoa que está assistindo a gente, por que você aconselha ela a empreender? Eu aconselho a empreender porque, primeiro, você tem uma liberdade na agenda, que isso que fez muito sentido para mim. Outra que você tem oportunidade de ganho bem maior, que é difícil no CLT, porque chega num teto que às vezes você não consegue mais ultrapassar. E para mim, qualidade de vida, gente. Qualidade de vida, de poder fazer meu horário, de poder fazer uma viagem a hora, né? Na você época que eu pega férias quiser, quando você quiser, quando eu quiser, eu pego férias. Quando eu quiser seguir uma viagem, porque muitas vezes eu não vou viajar em julho, que é mais caro, então eu consigo jogar para agosto, dezembro, enfim. Mas geralmente eu tenho essa flexibilidade. Geralmente eu tiro férias mais pro final do ano, porque os meus pacientes também tiram férias.
Então já casa, né? Mas empreender para mim hoje é sinônimo de liberdade, de poder ter oportunidade de crescimento e de ter uma qualidade de vida maior. Eu falo que o maior risco é não correr riscos. Né? Então, quando você tem um sonho, principalmente se tiver psicólogos que for assistir esse episódio, principalmente para psicólogos, assim, de sair dessa inércia que tá, dessa escassez, desse sentimento de fracasso, gente, porque uma frase que a gente ouve, eu não sei se ainda tem, e se tem, a gente tem que banir logo essa frase que psicólogo não vai ganhar dinheiro. Esquece. Tem que ganhar dinheiro, sim. Esquece. Para você ganhar um pouco de dinheiro, você tem que ter, assim, mais de 10 anos formado. Eu ouvi isso. E eu acredito que muitos psicólogos ouviram isso. Então, isso é errado. Hoje, eu vivo 100% da psicologia. Meus colegas vivem 100% da psicologia. E uma frase que é importante. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Hoje eu faço parte de um grupo, que eu acho que é muito importante a gente falar quando a gente vai empreender, ter uma rede de apoio, Sim. que eu acho que isso é importante. Eu faço parte de um grupo, nós somos 94 terapeutas, um ajuda o outro, um acolhe o outro, a gente leva dúvidas, um pega na mão do outro, mostra o caminho, gente, faz assim, faz desse jeito, funcionou pra mim desse jeito, não tem competição, mas tem união, Sim. porque tem espaço pra todo mundo, e se a gente for se unir melhor estar junto do a psicologia cresce, é isso que eu penso, a psicologia cresce. Boa. Bianca, a gente gostaria de agradecer você ter participado, contado a sua história, acho que foi muito rico aqui a nossa troca de ideia. Luiz, valeu, mais um episódio. Obrigado. Obrigada, viu, pela oportunidade. Imagina. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco. Podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica, pelo glamour, depois tudo deu certo. Aqui a gente conta história, trajetórias perrengues, mas que fizeram uma boa ideia sair do campo das ideias e se tornar realidade. Até a próxima. Valeu.